E a palavra de Deus, ela tem três características. Ou a palavra é de edificação, para crescimento da igreja, ou a palavra é de exortação, como se Deus estivesse limpando algo que estivesse sujo. E também Deus ele tem as palavras de consolação. Para nós que estivemos hoje aqui na EBD, é exatamente isso. Estávamos falando sobre a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor tem como palavra três características: edificação, crescimento do corpo, exortação de Deus para o corpo e consolo. E hoje é uma palavra de encorajamento e uma palavra de consolo para você, porque Deus, ele não realiza nenhum milagre sem ter um propósito. Você pode repetir comigo? Deus não realiza nenhum milagre sem propósito. Todos os milagres de Deus têm um propósito por trás desse milagre. Eu queria que você ficasse em pé e abra a sua Bíblia em João capítulo 18. Nós vamos ler 2 versículos do capítulo 18 e depois nós vamos para Lucas e vamos ler 2 versículos. São evangelhos sinóticos, né? E então eles falam da mesma situação, do mesmo contexto, da mesma história, né? Mas com visões, algumas mais detalhadas, outras não. João capítulo 18, versículo de número 10. João 18, versículo 10. Quem achou, diga amém. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Agora vá lá para Lucas capítulo de número 22, algumas páginas atrás apenas. Lucas capítulo de número 22, versículo 49, 50 e 51. Lucas 22, versículo 49, 50 e 51. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Vamos repetir essa última frase no tempo 3. 1, 2, 3, todos juntos. E tocando-lhe a orelha, o curou. Bem, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, Senhor Jesus. Nos direciona, Senhor Deus. Pai, fala conosco nessa noite aquilo que deseja o teu coração, no coração da tua igreja. Que ninguém saia daqui sem o entendimento da tua palavra, mas saia direcionado e transformado pela tua palavra. Usa-me, Senhor Deus, como teu instrumento, e que nada daquilo que eu venha falar aos teus filhos seja ideia minha, mas seja, Senhor Deus, conforme aquilo que o Senhor me ordenou que falasse. Fala conosco. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Graças a Deus. Não é muito distante do tempo em que foi a ceia. Jesus, ele é levado ao Getsemane. Getsemane, todo mundo sabe que é o lugar da prensa de azeitona. E literalmente aqui Jesus está passando por o pior momento
do seu ministério. Jesus, após a ceia, Jesus agora se encontra orando no Getsemane. Jesus, como homem, está sofrendo demais. Jesus, ele sabe que chegou a hora em que vai vir os soldados romanos e vai levá-lo para cumprir a sua missão, que era ser levado à cruz. Jesus, ele está com 3 dos seus discípulos. Jesus está com Pedro, Tiago e João, seus 3 discípulos que eram mais íntimos a ele. Não que ele não amasse os outros, mas ele tinha esses 3 como os obreiros, que ele podia confessar algumas coisas e podia expressar algumas coisas. Você sabe que Jesus, ele vai suar sangue como homem de tanto desespero que ele estava. Ele vai dizer que o espírito, está pronto, mas a carne é fraca. E graças a Deus que a carne de Jesus estava fraca nesse dia, porque se a carne estivesse mais forte do que o seu espírito, ele não cumpriria a missão. Muitas pessoas entendem isso errado. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pessoas colocam esse momento de Jesus como se tivesse alguma desculpa para o pecado, mas não. Quanto mais o teu espírito estiver forte, menos você vai pecar, mais a vontade de Deus você vai realizar. O nosso objetivo dentro da igreja, quando nós aceitamos a Jesus, é justamente isso: enfraquecer a nossa carne, para que o Espírito Santo de Deus fique forte em nós. Alguém está entendendo? Diga amém. Com o Espírito Santo forte em nós e a carne fraca, nós vamos dar mais atenção à voz de Deus do que aos nossos desejos carnais. No momento de pressão, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, quando nós damos mais voz ao Espírito Santo de Deus, nós erramos menos. E quando nós damos mais voz à nossa carne, nós erramos demais. Fazemos aquilo que a nossa carne deseja. Muitas das vezes a gente ofende as pessoas naquele momento de pressão. Mas se você está com o seu espírito pronto, com o seu espírito forte, você vai dizer para Deus, vai fazer uma pergunta: olha Deus, eu não estou aguentando mais, mas no meu lugar, o que o Senhor faria? Alguém já pensou nisso? Você está passando por um momento ali de luta, de pressão, você está sendo pressionado. Jesus aqui, ele estava sendo pressionado. Por quê? Porque Judas já havia saído para trair. E após a ceia, Pedro vai negá-lo. Ele sabia de tudo isso. Ele está passando por uma pressão. E quando ele chama os 3 para orar junto com eles, ao invés de orar, os 3 dormem. E ele está desesperado. E ele chega e olha os 3 dormindo. E ele vai exortar os 3, vai falar: olha, vocês não são capazes de orar nem uma hora comigo. E vai dizer que ele se retira um pouco à frente e ele vai orar a Deus, ele vai orar ao Pai. E é nesse contexto histórico que a história que eu recebi de Deus para pregar a palavra para vocês está inserida. Então o que acontece? No Getsemane, após orar, após Pedro, Tiago e João estar com ele, os outros discípulos se achegam também a Jesus, e agora Judas vem chegando com uma multidão de soldados romanos, e no meio desses soldados está um servo do sumo sacerdote chamado Malco. João, ele vai dizer o nome daquele que vai desembainhar a sua espada contra Malco, que é Pedro. Mas Lucas não revela o nome. Vai dizer que um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada para querer defender Jesus. Olha para alguém e diga assim: Jesus não precisa que você o defenda. Jesus só precisa
que você o obedeça. Jesus não precisa que nós o defendamos. Jesus só precisa que você obedeça. Então, Judas ele vem com uma multidão armada no jardim do Getsemane, que nós já aprendemos que é o lugar da prensa de azeitona, e ele vem com um objetivo. Qual que é o objetivo? Ele vem entregar Jesus. Judas andou 3 anos e meio com Jesus. Ele era o tesoureiro de Jesus. E além de, durante 3 anos e meio, ele roubar a igreja, ele roubar Jesus, ele nunca ficou rico. Ele nunca ficou rico. E outra, em nenhum momento você vai ver Jesus exortar Judas. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Jesus corrigir Judas. Mas em vários momentos da Bíblia você vai ver Jesus corrigir Pedro. Aí eu pergunto para você, quem deu certo? Foi Judas ou foi Pedro? Ele foi mais corrigido do que Judas? Jesus chamou mais a atenção dele? E Pedro foi chamado até de Satanás. Mas só que Pedro virou pastor e Judas se enforcou. Quando alguém chama muito a sua atenção é porque ele conhece a sua capacidade. Quando alguém te chama demais, quando alguém te corrige demais, principalmente um líder, alguém que pega no seu pé, é porque ele enxerga algo que você não está vendo mesmo em você. Quando você é na sua empresa, no seu trabalho, você é cobrado demais, é porque as pessoas enxergam a capacidade que você carrega. Amém? Jesus enxergava que Pedro poderia ir um pouco mais longe. Então é por isso que Jesus cobrava mais de Pedro, porque Jesus via em Pedro um potencial muito grande. Então o que acontece aqui? Pedro, no desespero, ele vai e pega a sua espada. E você perceba que Judas, durante 3 anos e meio, tomou a bolsa, roubou o dinheiro de Jesus, o dinheiro da igreja. E Pedro, durante 3 anos e meio, mesmo andando com Jesus, não via uma transformação real em Pedro. Pedro andava com Jesus, mas andava com a espada ao mesmo tempo. Alguém está entendendo? Se ainda não chegou a transformação, Eclesiastes 3, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Se ainda não chegou o momento de ser transformado, pode ficar tranquilo, continua andando com Jesus, que vai chegar o dia em que você vai trocar a espada pela espada da palavra, né? Muitas vezes as pessoas ficam com expectativa naquela pessoa, mas está andando com Jesus, está vindo na igreja e nada muda, não se transforma, ele não troca o caráter dele. Não, fica tranquilo, Jesus sabe o tempo de todas as coisas. Jesus sabe o momento certo de usar aquela pessoa. E aqui Pedro, ele está empunhando a espada, e ele vai cortar a orelha direita. A Bíblia vai fazer questão de frisar que Pedro vai cortar a orelha direita de um servo do sumo sacerdote. Mas na mesma hora, diga assim, na mesma hora em que Pedro corta a orelha, é a mesma hora que Jesus coloca a mão na orelha cortada e cura aquela orelha do servo sacerdote. É um milagre, sim ou não? Mas não é um milagre sem propósito. Havia um propósito nesse milagre. Veja bem, Jesus sabe que Pedro vai ser pastor da igreja primitiva, sim ou não? Jesus já sabe o futuro de Pedro, sim ou não? Mas Jesus também sabia o futuro desse servo do sumo sacerdote, sim ou não? Se você for entrar no livro de Levíticos, você vai ver que ninguém que gostaria de ser sumo sacerdote poderia ser se tivesse algum membro quebrado. Vamos lá? Levítico, abra sua Bíblia aí. Levíticos, capítulo de número 21, é lá no comecinho da Bíblia. Levíticos, capítulo de número 21, versículo 16 ao 23. Levítico 21, do 16 ao 23. Eu
preciso que os irmãos prestem atenção para entender a mensagem. Levíticos 21, versículo 16 diz assim, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, falarão dizendo, ninguém da tua semente nas suas gerações em que houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como homem cego, coxo, de nariz chato ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado ou quebrada a mão, ou corcovado ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, alguma o quê? Deformidade. Se uma pessoa sem orelha, ela está deformada? Sim. Então presta atenção. Se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então volta a atenção aqui. Uma pessoa que é servo do sumo sacerdote, ele trabalha no templo, ele trabalha na igreja, ele é obreiro de Caifás, ele é obreiro de Anás. E ele é responsável pela administração do culto, ele é responsável em fazer a leitura oficial. De vez em quando, Caifás, Anás, que era o sumo sacerdote da época, eles davam oportunidade para esse sacerdote pregar a palavra de Deus, mas sem a orelha, irmãos, não tinha nem como ele entrar no templo, pela lei. Depois veio a graça. Jesus te deixa entrar cego, coxo, mancando, com o nariz comprido, do jeito com o nariz chato. O que você tiver, Jesus te recebe. Amém? Mas na época não era assim. Na época não era assim. Então quando Pedro corta a orelha de Malco, Pedro está anulando aquilo que Deus quer fazer na vida dele, Pedro, e na vida de Malco. Alguém está entendendo? Mas eu quero declarar para você nessa noite, se alguém tentou acabar com o futuro que Deus tem reservado para você, através de gesto, através de ofensa, através de palavra, através de algo que tem te ofendido, tem te machucado, Jesus está dizendo hoje para você: quem toma conta do seu futuro sou eu, quem restaura a sua vida sou eu. E não existe homem, mesmo que ande comigo, que tenha o poder de destruir aquilo que eu vou fazer na sua vida. Vou dizer de novo: Jesus, ele restaura sonhos, ele restaura futuros, ele perdoa, ele salva, ele cura, mas com um propósito: você vai ter um futuro promissor com o Senhor Jesus. Se alguém falou que você não ia conseguir, tentou te machucar, a palavra está dizendo hoje: Deus tem o melhor reservado para cada um que está aqui nessa noite. Pedro, sem querer, está anulando o futuro de um servo do sumo sacerdote. Ele está seguindo alguém errado, mas com a intenção totalmente boa. Mas na hora que Pedro corta a orelha dele, o sonho daquele homem vem abaixo. Qual que é o pensamento dele? Eu nunca vou chegar a ser um sumo sacerdote. Qual que é o pensamento dele? Eu não posso nem entrar mais na casa de Deus. Qual que é o pensamento dele? Como que eu vou obedecer e ouvir a palavra com a minha orelha deformada? Pedro estava anulando o futuro dele e anulando o futuro de Malco, mas Jesus fez um milagre na vida de Malco. Sabe como ia ser a história? Você vai na igreja do pastor Pedro, aí eu vou, toma cuidado, obedece ele, senão ele corta a tua orelha. Olha o testemunho desse homem. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Olha o testemunho de Pedro andando com Jesus.
Qualquer coisinha eu corto a orelha. Não brinca comigo não, que o meu braço não é convertido. Eu sou convertido, mas o meu braço não é. Deus está mudando essa ideia hoje. Deus não fez um milagre na sua vida para você sair destruindo o futuro de outros. Deus te chamou para levantar pessoas e não destruir e acabar com os sonhos dela. Alguém está entendendo? Quando Pedro ele quer mostrar uma boa intenção, ele está revelando que ele não estava transformado, mesmo andando com Jesus. Olha com carinho para essa pessoa e fala assim para ela: há quanto tempo você anda com Jesus? Você está transformado? Você deixou a espada e agora está seguindo Jesus? Ou de vez em quando você arranca uma espada? De vez em quando você fala algo que não devia ter falado? É o que Pedro está fazendo. Ele está andando com Jesus, ele anda com Jesus, ele viu milagres de Jesus, ele andou sobre as águas, mas na hora da pressão, ele revela que ainda carrega o velho homem. Alguém está entendendo? Ele ainda carrega aquela velha pessoa. Deus está restaurando hoje. Deus não fez milagre na sua vida. Deus não te chamou para andar com espada. Deus te chamou para andar com a palavra de Deus guardada na tábua do seu coração. Aquilo que você mostra ser, tem que ser aquilo que você é de verdade. De verdade. De verdade. Quando Jesus cura aquele homem realmente não conhece a religião, mas agora ele conhece Jesus de verdade. Eu creio, irmãos, que naquele dia Malco se converteu a Jesus. Malco conheceu Jesus. Pedro, que era discípulo, que era para pregar para Malco, estava querendo destruir o futuro de Malco. Mas graças a Deus que Jesus não deixou. Deus nos levantou como sal da terra e luz do mundo, para dar vida às pessoas e não para acabar com o futuro das pessoas. Alguém está entendendo? Mesmo sendo discípulo, mesmo andando com Jesus, Pedro está fazendo coisa errada. E na verdade eu vou dizer para vocês, um pescador igual a Pedro, com habilidade de faca, ele não queria acertar a orelha, ele queria acertar o pescoço. Mas graças a Deus que Jesus estava lá e impediu que algo pior acontecesse. Queria que você entendesse quantos livramentos Deus já te deu na hora da agonia, na hora da adversidade, na hora da pressão. Alguém está entendendo? Deus está fazendo um milagre na vida de Malco, mas também está restaurando o futuro de Pedro. Sabe por quê? Porque na ceia, quando Pedro se levanta e fala assim: eu andarei contigo até o final, darei a vida, Jesus vai dizer: antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você vai me negar. E aí Jesus vai dizer: olha, eu já intercedi por você, porque o diabo está cirandando ao seu redor. Mas perceba que Pedro, mesmo andando com Jesus, quando chega lá, na hora ali da acusação, ele fala: eu nunca vi esse homem, eu nunca vi, eu não conheço. Mas a fala mostrou que Pedro era alguém que conhecia a palavra. Repita comigo: não basta apenas falar, não basta apenas querer mostrar que é, mas tem que ser de verdade, irmãos. No momento da pressão, no momento do Getsemane, no momento da dificuldade, no momento em que a adversidade chegou, você tem que fazer igual Jesus, manter a sua essência de cristão. Alguém está entendendo? Deus não te levantou, não fez um milagre na sua vida sem um propósito maior do que você. Diga assim: muitos estão te vendo. E as pessoas vão ser atraídas por Jesus por aquilo que você demonstra e não por aquilo que você fala.
se realmente no meio da pressão, no meio do Getsemane, você é aquilo que Jesus te fez para ser, as pessoas vão olhar e vão falar: eu quero Jesus, aquela pessoa. Que ele tinha todo motivo para arrancar a espada, mas ele preferiu ficar calado. Sabe quando que o seu casamento vai continuar dando certo? Quando no momento da pressão, você terá a humildade de ceder e não querer ter razão. É melhor viver uma vida em paz do que viver uma vida lutando para ter razão o tempo todo. Porque realmente as coisas acabam quando a espada é desembainhada. Mas Jesus está falando hoje: eu tenho um futuro promissor, porque eu já fiz um milagre na sua vida. E quando eu faço um milagre na vida de alguém, eu tenho um propósito muito maior do que esse alguém. É um propósito de Ele mostrar em suas atitudes a quem segue de verdade, qual é o reino que Ele almeja ir. E eu tenho a certeza que cada um de nós aqui seguimos a Jesus, queremos ser mais parecidos com Ele, e não vemos a hora. Nossa esperança é a sua vinda, de morar eternamente com Ele. Quem pensa assim, diga amém. Diga assim: Jesus, em um momento de tanta agonia, Ele teve compaixão. Olha para alguém assim, no momento da agonia, no momento da pressão, no momento em que você está sendo traído, que as pessoas estão negando o seu nome, você tem compaixão. Veja bem, Malco está indo lá para prender Jesus, mas Jesus está indo lá para fazer um milagre na vida de Malco. Você está entendendo? Ele está indo lá para levar Jesus preso. Alguém está entendendo? Mas Jesus ainda tem compaixão de colocar a mão na orelha dele e falar assim: mesmo você não me conhecendo, eu estou garantindo o seu futuro hoje. Hoje. Mas muitos de nós, irmãos, porque recebemos a Jesus, achamos que vai ser assim com todo mundo. E não vai, cada um tem o seu tempo. Eu quero que você guarde isso. Para uns é 10, para uns é 25 anos para aceitar Jesus, para uns vai aceitar no último momento do respirar. O ladrão da cruz nunca entrou no templo, nunca leu Bíblia, mas na cruz Jesus garantiu o futuro. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. O que eu aprendo com Jesus aqui é que Jesus tem o seu tempo determinado para fazer o seu milagre. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós andamos no cromos, mas Jesus anda no kairos de Deus, no kairos de Deus. E eu creio que muito dos milagres vai depender da nossa atitude no meio da pressão, na frente dessas pessoas que ainda não conhecem. Você está entendendo a profundidade Pedro poderia ter mostrado Jesus para Malco, mas mostrou a espada. Mas Jesus, sendo Jesus, mostrou quem Ele era de verdade. Aleluia. Diga assim: traído e preso, Jesus se manteve o mesmo. Diga assim: as circunstâncias não mudaram a essência de Jesus. Ele continuou amando, Ele continuou curando, Ele continuou restaurando, Ele continuou salvando, Ele continuou sendo quem o Pai determinou para que Ele fosse. Agora, irmãos, diga assim: as adversidades, as pressões da vida não podem mudar quem Jesus já disse quem eu sou. Diga assim: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Amém? Qual que é a expectativa de Satanás? Agora na pressão ela xinga.
xinga, agora na pressão ela manda embora, agora na pressão ela vai violentar. Aí você mostra Jesus para Satanás e mostra Jesus para essa pessoa. É como assim, o que eu estou querendo dizer? Não foi em vão o dia que você o aceitou. Você o aceitou para mostrar quem Ele é através de você. Através de você. Tem muito cristão que fala língua estranha na igreja, mas fala palavrão dentro de casa. Na igreja ele mostra uma santidade que às vezes até a gente que é pastor tem medo de chegar perto dele, de tão santo que ele é. Mas vai andar com ele, vai morar com ele, vai sentar com ele, vai colocar ele no carro para conversar com você. Aí revela que ele nunca largou a espada. Mas Deus, Ele fez milagre, Ele nos restaurou, Ele nos salvou, Ele nos curou, para nós apresentarmos a esse mundo a menina dos olhos de Deus, a igreja. A igreja que foi comprada, lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Alguém está entendendo a mensagem? Diga amém. Diga-se, as palavras e os atos de Jesus mostram que Ele sempre esteve no controle. Sabe por quê? O que a gente vê aqui? O controle de Jesus e o descontrole de Pedro. O controle, o que Jesus falou para nós lá em Gálatas 5, né? Nós temos os frutos do Espírito e a obra da carne. E um dos frutos que você realmente anda com Deus é o que? O domínio próprio. O domínio próprio. E o domínio próprio é muito fácil mostrar aqui para os irmãos. Colocar o terno, o coletinho e a gravata, né? E vir aqui mostrar o domínio próprio. Mas o difícil, irmãos, é dentro de casa. O difícil é quando você está numa discussão acalorada com a sua esposa. É quando o seu filho não obedece, tira a mão da tomada e você tem que manter o domínio, né? O difícil é quando você é cobrado na sua empresa, onde você trabalha, né? Aí você vai ter a oportunidade de mostrar que o milagre valeu a pena ou que você ainda não entendeu o milagre. Muitas pessoas querem viver de milagre, mas não são transformadas. Jesus não quer fazer o milagre, mas esse milagre tem um propósito. Alguém entendeu? É meu milagre, mas com que propósito? Olha, eu me batizei, mas com que propósito? Olha, eu vou na igreja, não perco os cultos, mas com que propósito? Diga assim: Deus quer fazer em mim e através daqueles que me cercam. A transformação vai ser notória. As pessoas vão olhar e vão falar: eu quero ser igual aquele crente, eu quero ser igual aquela crente, eu quero ser igual aquela família, eu quero ser igual aquele casal para mim é referência, aquela família para mim é referência. Por quê? Porque eu vejo Jesus na vida deles. Eu vejo Jesus. E Pedro não estava entendendo. Orelha, o que a orelha faz? A orelha ouve e a orelha obedece. E a fé vem pelo ouvir. Ele estava tirando a possibilidade de mal ouvir e obedecer a palavra através da orelha direita. Imagine você, um discípulo, querendo impedir que mal pudesse, na frente de Jesus, ouvir as palavras de Jesus, conhecer Jesus e ver até onde Jesus ia através daquelas palavras. Diga assim: que Deus tenha misericórdia da minha vida. Olha para alguém e fala assim: não atrapalhe o agir de Jesus em sua vida, mesmo em meio à pressão. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém.
Jesus tem para você, olha para alguém e fala assim: Jesus tem para você, através do milagre que Ele fez em você, perdão, restauração e um futuro promissor. Mas você deve estar perguntando assim: mas muitas das vezes nós agimos igual Pedro. E eu não vou falar para você que não, né? Não vou falar aqui que eu sou o santão, porque a palavra veio para mim também, né? Muitas das vezes a gente age igual Pedro, precipitadamente. Mas hoje você crê que essa palavra tem um propósito? De nós agora começarmos a dar mais ouvido ao Espírito Santo do que à nossa carne. A partir de hoje, depois dessa mensagem, você vai lembrar: olha, lembra aquela pregação, né? É bom quando vem em casal, porque daí um fala para o outro: olha aí, Jesus já falou para você, né? Vai arrancar a espada ou vai fazer igual a Jesus? Ela, irmã Célia está dando risada lá. Vai vir dando espadada ou vai vir perdoando, vai vir restaurando e vai vir cuidando do futuro que Deus tem para cada um aqui dessa igreja que entrou aqui nessa noite? Deus quer que você tenha um futuro bom, mas para isso nós temos que construir o futuro. Você já viu alguém ir bem em uma empresa, se ele xinga todo mundo, xinga o patrão, ele não quer fazer nada, ele é mandado embora? O futuro que era para ser promissor naquele lugar acaba sendo um futuro totalmente fora daquilo que era para ser. Na igreja é a mesma coisa. Deus já fez um milagre, a nossa salvação, nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas só que Deus, além da salvação, Ele quer que você viva nessa terra em abundância. O louvor que nós louvamos aqui: que a minha casa seja conhecida como um pedaço do céu. Então, numa casa que só tem espadada, que só tem bordoada, que só tem gritaria, está mais parecido com o inferno do que o céu. Deus quer fazer da sua casa realmente um pedaço do céu, e a igreja, acesso ao céu. Para isso, a espada que deve ser usada é a espada da lei, a Bíblia, palavra do Senhor, né? Que na nossa boca saia toda a palavra torta. Tiago vai dizer no capítulo 3 que a nossa boca, ela pode ser maldição ou bênção, pode levar a dar vida para alguém ou morte para esse alguém, e que não pode sair água amarga de uma fonte doce. Então quer dizer, Deus quer que nós tenhamos domínio próprio, para que nós possamos viver o melhor futuro que Ele tem para nós nessa terra. Diga assim: nenhum milagre que Jesus fez, que Jesus faz, é sem propósito. Tudo é para glorificar o nome dEle, o nome dEle ser exaltado através da nossa vida, através do casamento, através do nosso emprego, através das nossas ações, através dos nossos atos. Que o Senhor venha a ser conhecido através dessa igreja, igreja de Jesus. Por isso é que Jesus vai dizer para Pedro: olha, Pedro, tu é pedra, ou seja, fragmento de pedra, pedra pequena. E Jesus vai olhar para Pedro e vai falar: mas sobre essa rocha, essa pedra, edificarei eu a minha igreja através de você. Mas quando você tiver convertido, agora não dá. É por isso que lá em João 21, Jesus vai voltar e vai chamar Pedro de novo. Ó, Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Presta atenção, Jesus chamou Pedro para apacentar as ovelhas, e não para machucar as ovelhas. Alguém está entendendo? Porque machucar já machucou muita gente. Agora Jesus quer transformar
de Pedro: Pedro, você vai ser o pastor da igreja primitiva. E quando Pedro lança a palavra lá em Atos 2, 3.000 homens, fora mulheres e crianças, se convertem. Pedro de novo vai pregar a palavra. Agora não são mais 3.000, são 5.000, ou seja, Jesus naquele dia mostrou para Pedro que Pedro foi levantado não para matar pessoas e nem para cortar a orelha de pessoas, mas para trazer pessoas mais próximas do seu reino, da sua verdade e da sua glória. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Diga assim: Deus me chamou para ganhar almas, para trazer pessoas e não para afastá-las dele. Aleluia. Muitas das vezes, irmão religioso demais, ele mais afasta as pessoas da igreja do que traz as pessoas para a igreja. Deus quer fazer dessa igreja do Conceição uma igreja que atrai as pessoas, que traz as pessoas para dentro e que levanta pessoas ao invés de feri-las. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Diga assim: neste milagre, Jesus mostrou o seu poder divino sobre a enfermidade e o seu domínio próprio sobre as circunstâncias da vida. Não é porque você está enfermo que você não pode curar para uma cura. Não é porque você está triste que você não pode colocar alegria no coração de alguém. Imagine você pastoreia uma igreja, você está com problema, está com enfermidade dentro de casa, às vezes está passando uma necessidade material, e você chega na igreja para ser usado por Deus, e você descarrega na igreja tudo aquilo que você está passando. Alguém está entendendo? O domínio próprio vai te levar mais longe do que você chegou hoje. Você pode repetir comigo? O domínio próprio vai me chegar a lugares que eu nem imaginava chegar, que eu nem imaginaria chegar. Alguém está entendendo? Não atrapalhe o agir de Deus na sua vida. Eu estou terminando. Diga assim: assim como Jesus restaurou a orelha de Malco, Jesus está restaurando e transformando vidas hoje. Vou dizer de novo que você falou como se estivesse no velório. Jesus, assim como Jesus restaurou a orelha de Malco, Jesus está restaurando a minha vida hoje, está transformando a minha vida hoje, está cuidando do meu futuro hoje. Amanhã eu serei muito melhor do que eu sou hoje. Eu não serei mais conhecido pelo meu passado, mas eu serei conhecido pelo aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Fique em pé. Olha para alguém e fala assim: então, receba hoje perdão, restauração, cura, esperança, independentemente das circunstâncias que você está passando hoje. Jesus, ele é capaz de mudar a sua vida hoje, assim como ele curou no mesmo instante a orelha de Malco. Jesus pode curar muita gente aqui hoje. Jesus pode transformar muita gente aqui hoje. Diga: todo milagre tem um propósito. Coloque a mão no seu coração. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo te levar a algum momento que você agiu como Pedro, e peça perdão hoje. Peça perdão hoje. Peça para que Deus te dê domínio próprio, calma no meio da tempestade, para que realmente você possa expressar o Jesus que você serve dentro da igreja, mas não só dentro da igreja,
mas dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no trânsito, na rua, que você possa expressar a transformação, a restauração, e faça valer a pena o perdão que o Senhor já te fez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Deus, que no momento, Senhor Deus, da pressão, da tribulação, da agonia, Senhor Deus, da traição, Senhor Jesus, muitas vezes, porque a Tua palavra diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, diz que na noite em que foi traído, Ele partiu o pão. Ele não retribuiu o mal com o mal, mas Ele retribuiu o mal fazendo bem. Ele morreu naquela cruz, ó Pai, pelo assaltante, pelo ladrão, pela prostituta. Ele morreu, Senhor Deus, por todos, perdoou a todos, ó, mesmo aqueles que o ofenderam, mesmo aquele que deu vinagre ao invés de água. Ele perdoou aquele que colocou os pregos sobre os braços dele, a coroa de espinhos sobre a cabeça. Ele perdoou aqueles que o chicotearam, Senhor Deus, até o final, Senhor Jesus. E no Getsemane, sendo traído, ó Pai, pelo seu discípulo, Ele ainda fez no Getsemane um culto. Ele curou, Ele perdoou, Ele restaurou, Ele colocou futuro sobre aquele servo do sumo sacerdote, aquele homem que teria um futuro incerto, teve um futuro porque Jesus fez um milagre na vida daquele homem. E nós queremos agradecer ao Pai, porque sem o Senhor, aonde nós estaríamos, Senhor Deus, essa noite? Sem o Senhor, o que nós falaríamos, ó? Quem nós seríamos aqui nessa noite, Senhor Jesus? Mas graças a Deus, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos transformou de verdade, e aqui nós estamos para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Para nós terminarmos, irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Olha para alguém, aponta o dedo para ele e fala assim: são as que Deus preparou para os que o amam. O seu futuro vai ser tão promissor que você nem imagina aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu queria que os três lá atrás repetissem um do outro: aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e não chegou no seu coração, é o que Deus tem para fazer para aqueles que o amam. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? Eu lembro uma vez, irmãos, que a minha esposa Sara perguntou para minha sogra, Dona Ivani, o que a senhora conseguiu enxergar nele, nesse moço que quer ser o meu namorado e disse que quer ficar comigo. Aí a Dona Vani foi consultar a palavra, e a palavra caiu aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou no coração do homem, é aquilo que ele tem reservado. Mas não pense que no começo foi fácil, não. No começo era terrível, era espadada para tudo quanto é lado. Era espada e eu era o Pedro. Só que daí Deus transformou esse Pedro, e aí Deus começou a cuidar do nosso futuro, e nós jamais imaginaríamos ter um presente de trabalhar na obra do Senhor e estar na casa do Senhor e ter essas ovelhas que são vocês. Jamais, jamais. Mas quando Deus transforma uma pessoa, Ele transforma a família inteira dessa pessoa e coloca um futuro que essa pessoa nem imagina, né? De alguém que empunhava a espada, sentar no meio dos príncipes e cuidar de um rebanho. Eu queria que você guardasse isso para você. Deus tem coisa nova para você.
Deus tem muito além daquilo que você pediu ou pensou. Não permita ninguém destruir o seu futuro, porque vai ter gente que vai falar assim para você, ó, isso daí não vai dar nada, essa união aí não vai dar nada, isso daí é para vergonha da família. Mas Deus pode restaurar a vida de um homem, de uma mulher, se seguir a sua voz e fazer a sua vontade. Amém? Amém. Se você foi abençoado nessa noite, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, amanhã tem